Antes deste vídeo começar, gostaria de pedir para você me seguir no Twitter. Eu faço uns desenhos legais lá. E avisar que no começo do vídeo a qualidade do microfone estava pior. E como eu não tinha me soltado ainda para falar com nada, e você vai ver que do nada, depois de um tempinho, eu acabo ficando mais extrovertido. É isso, valeu aí, vamos pro vídeo. Não existem histórias perfeitas. É uma frase que eu, pelo menos, escuto bastante porque eu estudo roteiro para criar as minhas histórias, o meu world building. E eu acabo escutando muito essa frase. A afirmação que histórias perfeitas não existem é uma boa colocação, porque histórias, sendo um tipo de arte, ela acaba sendo uma manifestação humana, e humanos, sendo seres imperfeitos, não vão produzir coisas perfeitas. Mas conforme eu ando estudando sobre arte, eu acabo percebendo que existe sim uma arte que você pode considerar perfeita. Ela pode não ser perfeita para outra pessoa, mas para você ela pode ser perfeita. E isso vem de mim percebendo que várias coisas que quando você começa são pecados que você não pode cometer, na verdade você pode fazer se você fizer do jeito certo. Exemplo, Deus Ex Machina, que se, dependendo da história, da proposta dela, aquilo pode ser apresentável. Mas geralmente um escritor iniciante obviamente não vai saber fazer, porque são escritores iniciantes. Então eu acabo percebendo que sim, uma história perfeita pode existir à medida que a experiência da arte não é apenas o autor criando, mas também quem experiencia aquilo. E existem algumas obras que eu simplesmente não consigo ver defeitos. E Tokyo Ghoul é essa história perfeita para mim. Que é meu mangá favorito, apesar de eu só ter lido total de um mangá minha vida inteira. Entre as histórias japonesas, que eu já consumi bastante, é uma das minhas favoritas, ali com Fullmetal Alchemist, Gurren Lagann e Jojo. Pra mim, Tokyo Ghoul tá ali nesse pódio. Mas o porquê que eu considero perfeito? Durante a pandemia, em 2020, eu não tinha nada para fazer, eu só estudava e eu não tava fazendo aula online porque eu sou vagabundo. Então eu decidi começar a ver anime. Eu não sei muito bem qual é o meu anime, o primeiro anime, mas um dos candidatos foi Tokyo Ghoul. Eu assisti inteiro e tinha gostado, só que depois eu fui ver na internet o pessoal criticando, eu achei ruim, porque eu não tinha um senso crítico formado. Eu tinha 13 anos. Então eu comecei a ver alguns comentários, gente falando por aí que o mangá é uma história muito melhor, o anime estragou tudo. Mas eu nunca, pensei em ler mangá, porque, não tem som, não tem música, não tem som, não tem as falas, não tem cores, não tem o som, não tem movimento, não tem som. Eu sempre fui muito fã de sound effects, então isso me afastou bastante de Tokyo Ghoul. Eu sou fã de Godzilla, e Godzilla tem um dos maiores compilações de monstros gigantes com sonzinhos legais. Porém, em 2020 eu finalmente consegui um PC, e como o PC tem uma tela maior, pensei em ler mangá no PC, porque eu até que já tinha tentado começar a ler no celular, mas tela pequena, tinha que ficar dando zoom, chato pra caramba. Então eu decidi ver com o PC. Daí eu coloquei um sonzinho de chuva, tudo de fundo, porque eu não consigo só ler no silêncio da noite. Então eu terminei o mangá inteiro e foi uma das melhores experiências com uma mídia que eu já tive na minha vida. Eu amei Tokyo Ghoul. E provavelmente eu sinto isso, que a história é perfeita, porque os astros se alinharam. Eu sou o público-alvo de Tokyo Ghoul, a história tem tudo que eu gosto. A história é uma história mais pesada, mais séria, ela não é bobinha. Pra mim Dragon Ball já é bobinho demais. Eu sou um adolescente Ed. Eu gosto de histórias mais pesadas. Eu gosto do Shadow Ouriço. Eu gosto do Punisher. Eu gosto de personagens e histórias mais sérias, que não são shonen. Você gosta de seinen? Mais ou menos.
eu fico entre os Funen e os Seinen, por isso que eu gosto de Fullmetal Alchemist. Mas pra mim, Tokyo Ghoul tem equilíbrio perfeito ali. Tem umas mortes, coisas mais pesadas, uns temas mais pesados que ele acaba tocando ali. Mas quando ele toma em temas muito pesados, ele não é tão explícito quanto, sei lá, um Berserk da vida. E as mortes, o gore, ele é equilibrado. O gore não me incomoda, então não tem nenhuma cena explícita de gore sem um propósito, claro. Não que precise ter um propósito também. Papo de quem reclama de Edge. Ele tem uma mitologia, um sistema de magia interessante com as Kagunias, as Kinks. As Kagunias têm tipos diferentes. Eu isso acho muito interessante e legal. Desde que eu tinha visto o anime, foi isso que fez eu pensar, vou ler o mangá. Porque eu gosto do sistema de magia. Que ele tem suas limitações, tem suas regras. Se o Gol come humanos, ele melhora a Kagune dele, se regenera, porque ele absorve células RC. Mas se ele começa a comer Gols, ele acaba absorvendo células RC demais e a Kagune dele vira uma Kaguja, ele vira uma Kaguja, né, que cobre o corpo inteiro dele. Ele tem um ótimo world building, é um world building maravilhoso, assim, tipo, diferente de outros mangás que você vê que foram influenciados por Bleach, que tem essa ideia de fantasia urbana, heróis numa organização tentando caçar monstros, espíritos, demônios. Ele não faz tudo ser escondido. Tipo, os humanos, pelo menos, eles conhecem os gols, eles conhecem a organização, que é a CCG, eles criticam, é legal, tipo, eles criticam igual o pessoal critica a polícia no Brasil. Ele tem personagens bons, com designs interessantes. Um dia eu vou ter um boneco de cada um deles. Eu gosto de todos os personagens. Já vi gente falando, na parte 2, que é o Tokyo Ghoul Re, tem um monte de personagens sem graça, eu não acho. Tem gente que reclama do final, que tem muito personagem, mas eu gosto de todos. Eu consegui me engajar por todos. É uma coisa muito difícil, porque eu sou uma pessoa que me incomodo muito fácil com personagem. Eu não gosto de personagens que são gritões, que... Esses protagonistas de Shonen Médio, eu acabo não gostando deles. O Kaneki é um cara mais introvertido, eu acabo gostando mais dele. Mas tem personagens assim, mais espalhafatosos em Tokyo Ghoul, mas justamente por ser um seinen, eu acho que eles não são tão exagerados. Eu acabo gostando de todos eles. E o background deles também é muito bom. E a história tem plot twists, que é uma coisa que eu adoro também. Tem Fullmetal Alchemist, tem Gurren Lagann, tem... Não lembro de ter muito em Jojo, mas tem. É algo interessante, tem mistérios durante a história. Além disso tudo, mas sobre o que é o Gen da história de Tokyo Ghoul. A história fala sobre um jovem Ken Kaneki que acaba tendo vários traumas. E ele acaba sendo vítima de um Ghoul e de um médico desgraçado que transplanta os órgãos desse Ghoul dentro dele. Ele faz ele virar um meio Ghoul. E daí a história é sobre ele tentando lidar com ele sendo Ghoul, ele sendo humano, ele não sabe o que ele é. E os traumas que ele já carregava. E com esses traumas vai trabalhando o psicológico dele, que é algo que eu gosto também. Os Ghouls são seres que são muito parecidos com humanos, mas eles têm habilidades a mais, são mais resistentes, e eles acabam tendo que só comer carne humana, porque qualquer outro tipo de comida pra eles eles sentem um gosto horrível, então eles têm que comer humanos. E nisso vai se gerando várias situações em que tem gente querendo caçar o Ken Kaneki porque ele é um meio Ghoul. Tem, personagens que questionam, caçadores que pensam, se um humano virasse um Ghoul, ele seria um humano ou um Ghoul? É como se fosse uma evolução, uma árvore. Ele vai trabalhando outros personagens por causa dos conflitos do Kaneki. E esses personagens evoluem com o Kaneki. Começa a história com um arquétipo, ele muda para outro em diferentes momentos. Isso torna a história mais interessante, porque o Kaneki ele vai mudando, ele vai evoluindo durante a história. Ele acaba cometendo erros, ele acaba se ferrando. Então isso te prende de um jeito muito bom. E apesar da história ter vários problemas, gente se ferrando, morte, tristeza, dor, a história não é uma história niilista, é uma história sobre evolução. Ela não é só sobre como o mundo é triste e mal com os Ghouls tadinhos que são obrigados a comer carne humana. Os Ghouls são um bando de desgraçado também. Tem os Ghouls bons, mas é igual ser humano. A maioria é desgraçado. A história ela não é simplesmente niilista e triste, não. É a história de como um ser humano ou uma pessoa tem que continuar andando, continuar lutando para ter uma vida boa, mesmo sem propósito, continuar vivendo. E isso faz que eu goste mais dessa história, porque eu não gosto de histórias que tem mensagens tipo, o mundo é uma bosta. E porque eu sou uma pessoa positiva em relação à vida. Eu sou fã de Gurren Lagann, né? Roll, fight the power. Não sou do tipo, o mundo vai acabar, não dá pra fazer nada, não.
Ir pra cima, melhorar sua vida. Não dá pra você melhorar o mundo, mas você pode melhorar sua vida. Então é isso. Continuar andando usando suas próprias pernas. Continuar em frente, como uma centopeia. E é por isso que a história é perfeita pra mim.